Sim. Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento online da AHK Paraná, a Câmara de Comércio, Indústria Brasil-Alemanha do Estado do Paraná. Já vejo 14 pessoas conectadas. Que bom que vocês puderam entrar pontualmente. Nós daremos início ao nosso evento às 9 da manhã. Então, temos apenas mais 2 minutinhos. Espero que vocês todos e todas estejam bem, confortáveis. Logo mais começaremos o evento. Ok, vamos lá. São 9 horas e eu dou mais uma vez o bom dia a todos vocês que se conectaram pontualmente para prestigiar e assistir a mais um evento, desta vez online, do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários, no ano de 2023. O tema que será abordado hoje é novas regras de preços de transferência. E para abordar este tema, nós convidamos 2 especialistas que eu apresento agora a vocês. Edgar Venâncio, Tax Manager na América Latina pela Rödl Partner. Ele é bacharel em Direito e mestre em Administração de Negócios. E o nosso segundo convidado é o Mauro Sérgio Bessa Filho, sócio da KPMG, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em Direito Aplicado e em Gestão de Novos Negócios. Bom, instruções práticas para todos vocês que quiserem interagir com os palestrantes e também com o moderador. Durante as apresentações, utilizem, por favor, o ícone Q&A, Question and Answer, que fica na barra de ferramentas do Zoom, na barra inferior, né? E, então, todo tipo de interação, comentários, perguntas, deverão ser enviados pelo Q&A e não pelo chat, tudo bem? Assim a gente consegue imprimir uma dinâmica de perguntas e respostas bem mais eficaz. O tempo do webinar é de 1 hora e 45 minutos ao todo. Portanto, se alguma pergunta, algum comentário não for respondido, no final do evento ou posteriormente, os palestrantes poderão enviar essas respostas por e-mail, com intermédio da própria Câmara, tá bom? Então, nós tomaremos notas das perguntas que não forem respondidas a tempo. Por fim, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores da Câmara Alemã no ano de 2023. Os patrocinadores másteres são a Andersen Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa e a Lapinha, Medicina Integrativa e Bem-Estar. E também agradeço aos patrocinadores do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários, que são a Gaia Silva Gaed Advogados, a Rapner Krutz Advogados e a Tom Kitt Advogados Associados. Por fim, eu apresento a vocês o Rafael Mantovani, sócio na Gaia Silva Gaed e conselheiro na Câmara Alemã do Estado do Paraná. Ele também será o moderador deste evento e é o coordenador, né, deste grupo já há bastante tempo. Então, eu desejo a todos e a todas um excelente evento e passo a palavra agora para você, Mantovani. Bom dia a todos, obrigado pela apresentação, Augusto. Agradeço primeiramente o Mauro e o Edgar, que prontamente aceitaram o convite. Fico muito feliz com a participação de vocês. De fato, esse é um tema que nós precisamos de especialistas para falar, não é nada muito fácil.
A temática é novas regras de preço de transferência, mas a gente vai descobrir um pouquinho que elas não são tão novas, né? Já são um pouco conhecidas, são novas para nós aqui no Brasil, né? A sua adoção neste momento, mas de longa data essas normas já vêm sendo adotadas por outros países membros da OCDE. Então, nosso evento aqui hoje é para tratar um pouquinho dessas novas normas que serão aplicáveis obrigatoriamente a partir de 2024. Nós tivemos a instituição com a medida provisória 1152 de 2022, né, que foi recentemente convertida em lei, né, a Lei 14596 de 2023. E agora temos um prazo para entender o que está acontecendo, nos adaptar e, de fato, passar a partir do próximo ano a cumprir com essas regras. Nós tentaremos, nesse evento aqui, tratar um pouquinho sobre essas novas regras, quais são as diferentes em relação às anteriores, falar dos impactos dessas novas metodologias e também tratar da experiência em outros países, para ver como, embora ainda a norma não tenha sido regulamentada pela Receita, a gente já tem uma boa ideia de como que a sua aplicação deve estar na prática. Então, passo a palavra, então, para o Edgar, que vai fazer a introdução do tema e vai começar o evento para a gente. Um bom evento a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Augusto. Obrigado, Mauro, pela oportunidade de participar do evento. Fico muito feliz aqui em fazer a primeira apresentação em conjunto com a Raká, do Paraná. Já fiz algumas apresentações em São Paulo, mas acho que é de suma importância o levantamento desse tema. Enfim, fico muito feliz em participar aqui com vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novas regras do preço de transferência, né? Explicar basicamente um pouco do histórico, um pouco das principais mudanças e também dos métodos, né? Então, uma breve apresentação aqui. Eu sou o Edgar, sou advogado, trabalho na área tributária há mais de 10 anos. Então, aqui sou responsável pela área tributária da Rudder Partner, então todos os projetos de consultoria, enfim, preço de transferência, são geridos por mim e atendidos por mim e pela minha equipe também. Bom, a introdução, né? Então, aqui nós vamos passar um pouco sobre contexto histórico, sobre as transações controladas, partes relacionadas, um pouco do conceito, tanto do passado quanto do que se espera, né? O alongamento de certos conceitos trataremos aqui. Faremos uma breve introdução sobre o que são os preços de transferência, para que existe, né? Qual é o objetivo e, principalmente, as dificuldades do passado e, possivelmente, do futuro. Além disso, trataremos sobre o princípio arm's length, princípio basilar aí, do preço de transferência, bem como análise de comparabilidade, definição dos métodos, os novos tipos de ajustes do preço de transferência que foram integrados com a nova legislação, a formalização, né? Então, qual é o entregável, né? O que muda ali, se continua NSF ou não, e bem como as penalidades, né? Na sequência, também falaremos das principais alterações de algumas operações que estão em foco, né? Como operações com intangíveis, serviços intragrupo, contratos de compartilhamento de custos, os impactos nas reestruturações de negócio e o alongamento aí, já adiantando um pouco do conceito das operações financeiras e tudo que está envolvido na operação e nos impactos de preço de transferência. Por fim, farei uma breve introdução sobre os métodos, né? Falar um pouquinho principalmente do passado, e aí eu passo a palavra para o nosso colega Mauro, que continuará ali e explorará a parte de métodos. Falando um pouco de histórico, né? Então, as regras de preço de transferência, elas foram normatizadas no Brasil lá em 96, né, no período em que o Brasil economicamente era prioritariamente importador, né? Então as regras foram criadas, pensadas nesse cenário, né, onde o Brasil era um país, enfim, prioritariamente
importador. Então, o controle ele recaía sobre a comparação entre receitas e custos, né, considerando a margem bruta. Lá em 2012, né, houve a promulgação da Lei 2.715, onde criou, né, definiu os métodos e acrescentou algumas particularidades. E no mesmo ano, né, em 2012, foi publicada, através da Receita Federal, a Instrução Normativa 1312. Né? A Instrução Normativa 1312 é a norma mais importante aí para os cálculos atualmente, porque ali a Receita Federal conseguiu regulamentar as regras que foram introduzidas lá através de 96 e a Lei 12.715. Então, esse é o cenário, era o cenário, né, pelo menos até 2022, até a publicação da medida provisória. Em 2017, eu preparei aqui um timeline, aqui um pouco sobre o que aconteceu, né, como a discussão das novas regras de preço de transferência começaram, né. Lá em 2017, né, o Brasil manifestou interesse em integrar o quadro da OCDE, né? Então, dessa forma, iniciaram alguns estudos, reuniões sobre o projeto de harmonização do controle de TP do Brasil e OCDE. Né? Então, entre 2018 e 2019, ali, o fisco brasileiro, autoridades da OCDE, enfim, se reuniram, prepararam diversos estudos para entender as principais diferenças e aonde o Brasil deveria ajustar os cálculos de preço de transferência para que houvesse uma uniformização. Né? Então, em 2019, foi apresentado o relatório conjunto apontando essas divergências. Né? Então, desde a publicação do relatório, há uma grande expectativa, tanto pelos contribuintes quanto pelo fisco também, da adoção das novas regras. Né? E aí, no final de 2022, ali em dezembro, né, nos últimos dias de 2022, foi publicada uma medida provisória, a medida provisória 1152, que trazia, né, trouxe as novas regras, novos métodos, novos conceitos para a lei brasileira. Entre o final de 2022 até agora, junho de 2023, houve a tramitação do projeto para a conversão da medida provisória em lei, então, né, passou ali pelo Congresso Nacional com diversos ajustes, pelo Senado e, por fim, pela sanção presidencial agora nesse mês. Então, basicamente, né, nós temos aqui em 2023 tanto a publicação da 14.596, que é um novo marco, digamos assim, para cálculo de preço de transferência, bem como, né, até a Receita Federal se antecipou um pouquinho ali e publicou uma instrução normativa, a 2.132, onde determina ali, cria as regras da adoção opcional para 2023 da nova metodologia. Né? Aqui, acredito eu que ainda nessa timeline ela não está finalizada, porque entre 2023 e 2024, que muito provavelmente ainda nesse ano, a Receita Federal deve regulamentar, então ela deve trazer uma nova instrução normativa com informações importantes, né, e determinações importantes de regras de cálculo, quais são as métricas, enfim. Então, ainda a legislação é um grande passo, né? A Lei 14.596 é um passo importantíssimo, mas ainda falta mais uma etapa de regulamentação por parte da Receita Federal para cobrir algumas questões práticas, né, que a legislação ainda não tratou. Esse é mais ou menos ali o panorama histórico, né, de preços de transferência. Agora, partindo aqui, né, para a parte conceitual, de fato, né, né, então, assim, por que as normas de preço de transferência, né, existem? Né? Elas existem para estabelecer parâmetros, né, e nortear transações entre empresas ligadas, domiciliadas no Brasil e no exterior, né, principalmente de partes relacionadas e não relacionadas.
Mais para frente eu vou entrar um pouco mais no conceito das pessoas vinculadas e partes relacionadas, que houve talvez uma extensão aí do conceito, mas o principal objetivo, né, do cálculo e das regras de preço de transferência, de como um todo, é coibir a evasão de recursos para países estrangeiros, né? Nós sabemos que as empresas, entre grupos, né, elas conseguem, se quiserem, manipular os preços, né, praticados entre elas. Então, um preço de importação, um preço de serviço. E isso, no passado, muitas vezes era utilizado para você modificar ou transformar, transferir o lucro, né, para a matriz ou só para a filial. Então, as regras de preço elas foram criadas exatamente para evitar, né, criar mecanismos para que o contribuinte não consiga fazer essa movimentação sem que tenha que pagar impostos no país que está sediada, né? Então, um exemplo clássico, né? Empresas no exterior, a matriz no exterior e uma subsidiária aqui no Brasil. A subsidiária importa produtos da matriz e esse produto não tem margem no Brasil, né? Se a empresa aqui no Brasil não tem margem lucrativa, não há impostos a pagar aqui no Brasil. E se não há impostos, né, não há recolhimento e receita por parte da administração pública. Então, os preços de transferência eles foram criados para avaliar essas operações e verificar se os grupos econômicos não estão manipulando ali os preços para distribuir lucros indevidamente ou, enfim, manter o lucro fora do país. E agora falando um pouquinho mais sobre, né, os novos conceitos, né? No passado, né, até 2012 ali, o conceito de transações controladas ele era basicamente limitado a bens, direitos e serviços, né? A legislação IN, tanto a legislação de 2012 tratava essas operações controladas como bens, direitos e serviços. A partir da nova legislação, esse conceito ele foi estendido para qualquer relação comercial, né? Então, olhando basicamente nos primeiros artigos ali da nova lei, você já percebe que há uma extensão conceitual, não só das transações, mas em outras operações, como financeira, serviços intragrupo, enfim, há um aumento da aplicação da norma, né? Então, dessa forma, né, as novas regras acabam abraçando todas essas operações, essas novas operações, que antes não eram abraçadas, como, por exemplo, né, as operações financeiras, eu acho que é um bom exemplo. No passado, né, era vinculada ali quase que única e exclusivamente para operações de juros, né, nos empréstimos intercompany, e a partir das novas regras entram uma série de novas sistemáticas, né, novas operações como seguros, outros tipos de dívida, outros financiamentos. Então, há uma extensão interessante, né? Uma extensão que faz com que nós, né, tanto consultores como contribuintes, tenhamos que reavaliar a operação completa da empresa para verificar se existem outras operações que no passado não eram observadas pelas regras e a partir de agora, a partir de 23 ou 24, principalmente 24, serão analisadas, né, avaliadas do ponto de vista de preço de transferência. Um ponto importante, né, até das transações aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre, no passado, né, a metodologia, né, a ideia, ela foi muito baseada nos preços de transferências realizados por produtos, né, análise das operações por produtos. Entretanto, né, em muitos outros casos, em outras operações com serviços, com direitos, enfim, havia uma normatização, mas não haviam métodos capazes de métodos ideais para se fazer o cálculo, né? Então, com essa extensão do conceito de transações controladas
e a alteração de novos métodos, há a expectativa, né? A expectativa não, há a realização de uma possibilidade do contribuinte conseguir calcular e apresentar métodos que são específicos para determinadas operações. Então, a nossa expectativa é que não haja, nessa segunda etapa, nessa nova etapa, operações em que a legislação determina que precisa existir os preços de transferência, sejam aplicadas as regras de preço de transferência, mas que não haja nenhum método compatível com a operação. Bom, e nessa sequência, né, eu acho que o importante também a gente definir aqui é quem deve apurar o preço de transferência, né? Então, de maneira, né, rápida aqui e objetiva, né, são aqueles residentes domiciliados no Brasil que praticarem operações com pessoas ligadas, que são, né, consideradas vinculadas, mesmo que por intermédio de outras pessoas, enfim, ainda que as residentes, né, pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil, ainda que não vinculada, mas que façam operações com empresas com dependência em países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Isso aqui continua ali mais ou menos nas mesmas regras do passado. Em continuação, vamos falar um pouquinho sobre conceito ali, né, de vinculadas e relacionadas. O artigo 4º da nova legislação, ela traz ali um rol taxativo das empresas, né? No passado também havia um rol taxativo, tiveram algumas alterações, mas na prática mesmo, o conceito segue muito parecido, muito igual ao passado, né? Então, para se considerar uma empresa vinculada a uma parte relacionada, né? A legislação ela traz o controlador e as suas controladoras, matriz, filial, coligadas, empresas do mesmo grupo multinacional, mesmo que direta ou indiretamente, as entidades, né, quando delas possuírem o direito de receber no mínimo 25% dos lucros, em caso de liquidação, enfim, que operem sob o mesmo sócio. Então, ali os conceitos estão definidos na legislação e basicamente são isso. Resumindo, né, são todas as empresas que, de qualquer maneira, você tem algum vínculo, né, direta ou indiretamente. É claro que essa análise, né, de partes relacionadas e pessoas vinculadas, ela faz parte de uma análise prévia do cálculo do preço de transferência, que deve ser feita, sim, para identificar se essa operação ela pode ser, sim, considerada uma operação, né, uma transação com uma pessoa vinculada. Então, é de suma importância também, nesse período, reavaliar ali os critérios que foram estabelecidos do passado para o cálculo do preço de transferência da companhia, para avaliar se existe alguma operação que deve ser acrescentada ou não, com base nas novas regras. Seguindo, né, acho que esse é um ponto de suma importância, né, o conceito aqui de arm's length, né? O padrão do arm's length, né, ele parte do pressuposto de que nas operações entre essas partes relacionadas, as forças do mercado não atuam de forma plena e hábil, né, a impedir essas possíveis manipulações de preço. Por quê? Quando você fala de uma operação intercompany, né, uma operação entre matriz e filial, a matriz ela exerce, né, um poder muito maior que muitas vezes da subsidiária. Então, em muitos casos, né, a matriz ela tem essa possibilidade de manipular esses preços, definir esses preços, para que a subsidiária, porventura, não tenha margem tributável, não tenha margem de lucro em outro país. Isso é muito comum. Então, o princípio ele existe justamente para evitar esse tipo de manipulação, né? Então, ele evita essas distorções na alocação dos lucros ou prejuízos nas transações controladas, né? Então, inclusive até no artigo 2º, né,
dispõe, né, os termos e condições de uma transação controlada serão estabelecidos de acordo com aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas. Então, o princípio, a ideia do princípio, né, é você tratar operações que são ligadas, da mesma forma, considerando termos e condições, entre operações de empresas que não são ligadas, né? O princípio ele é criado justamente para existir essa razoabilidade, né? Para que essas operações sejam comparáveis e para que a empresa, né, a matriz não, de alguma maneira, a matriz, a subsidiária, enfim, o grupo econômico, não, de alguma maneira, manipule esses preços, né, para movimentar, né, transferir lucros entre as companhias, né? Com base nas regras antigas, né, que foram estabelecidas lá em 2012, o Brasil não adotava o princípio em sua totalidade. Praticamente era só uma ideia do princípio, né? E principalmente porque as margens de lucro, né, eram fixas no passado, em boa parte dos métodos, né? Dos métodos mais utilizados aqui com os contribuintes no Brasil. Então, na época, né, no passado, não se analisava ali riscos e condições, não era necessária uma análise funcional, né, da operação, da empresa, do tipo econômico, enfim, era um cálculo ali matemático, praticamente, né, dos principais métodos ali, PRL, CPL, enfim, CAP, não avalia, não fazia uma comparação considerando todos os cenários, né? E a ideia da nova legislação é que o contribuinte tenha condições de identificar operações comparáveis e fazer a comparação considerando vários elementos, econômico, financeiro, localização, período, enfim. E no passado, né, a gente não era aplicado justamente por essa margem fixa, porque se a margem é fixa entre Brasil e Alemanha, por exemplo, como é que eu vou comparar uma operação dessa com uma operação com um terceiro, onde não existe essa margem fixa? Então, não existe o comparável, não funciona. Então, né, com a publicação dessas novas regras, né, o princípio ele deve ser adotado integralmente, né, principalmente porque as margens de lucro fixas deixarão de existir e será possível fazer comparações reais, né, considerando ali riscos e benefícios e condições entre empresas ligadas versus empresas não ligadas. É muito importante, né, a normatização do princípio, porque ele, como eu disse no início, ele é o basilar aí dos cálculos do preço de transferência. Ainda dentro desse tema, né, eu incluí aqui no slide algumas etapas para o cálculo, né? Então, primeiro passo seria a identificação das transações controladas, então verificar ali importações e exportações de bens, direitos, serviços, enfim, entre empresas ligadas. Depois, criou uma base de comparabilidade, né, que é a identificação das transações comparáveis. Posteriormente, definição do método mais apropriado. Esse é um ponto importante que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os ajustes, né, após a definição do método, o cálculo, a apresentação, você tem o ajuste, que é o resultado ali, o ajuste na apuração do imposto de renda, e, por fim, os relatórios, né, que também sofrerão aí uma alteração, principalmente na forma de comunicação com o fisco. Seguindo, né, outro ponto, outra mudança representativa nessa nova metodologia. Nós temos análise de comparabilidade, né? Então, a análise de comparabilidade, ela será realizada com o objetivo de comparar os termos e as condições da transação vinculada, né, da transação controlada ali entre empresas do mesmo grupo, com os termos e condições
que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas. Então, esse passo, né, do preço de transferência é de suma importância, né? Então, até para fazer essa análise de comparabilidade, você deve observar as características econômicas relevantes da transação, tanto da transação controlada quanto da transação entre pessoas não vinculadas, o período em que essa transação foi realizada. O período é um tema bem importante, porque ainda não se definiu exatamente dentro da legislação que hoje nós temos, que provavelmente essa definição vem através da regulamentação da Receita Federal. Quais serão os períodos onde devemos utilizar como base, né, para as operações entre empresas ligadas e operações de empresas não ligadas? Esse é um tema importantíssimo, bem como a disponibilidade das informações confiáveis nessas transações, tanto na operação de empresas ligadas quanto na operação de empresas não ligadas, né? Então, a análise de comparabilidade nesse modelo, ela é muito mais complexa do que a do modelo antigo, né? Realmente precisaremos entender a operação, entender um pouco também do ponto de vista econômico, comercial, como essa operação ela foi desenhada e como ela foi executada, para que nós tenhamos ali uma base de comparabilidade razoável e que não tenha distorções entre essas bases, né? Havendo distorções, evidentemente, o cálculo seria ali prejudicado, né? E não traria ali a realidade dos fatos e das operações, né? Então, observado assim esses critérios, que existem outros também aqui, só destaquei alguns deles. Após o reconhecimento, né, dessa análise de comparabilidade, aí sim é possível selecionar o método de preço de transferência mais apropriado, né? Considerando que forneça ali a determinação mais confiável nos termos e condições que seriam estabelecidos entre as partes ligadas e as partes não ligadas. Um ponto importantíssimo, né? A definição do método, né? No passado, a definição do método era baseada no menor impacto possível, digamos assim, né? O contribuinte ele poderia definir qualquer método para as operações. Então, por exemplo, né, ele porventura faz o método PRL e ele identifica ali que tem cinco itens, 5, 10, 15, enfim, muitos itens que deram um ajuste considerável. Então, o que a legislação permitia? O contribuinte podia olhar essas operações, esses itens especificamente, e poderia alterar o método desses itens, por exemplo, para um PIC e, consequentemente, diminuir, possivelmente, né, não consequentemente, mas possivelmente, diminuir o impacto do cálculo, né, do ajuste, para esses itens, né? Isso ficava a critério do contribuinte. A partir das novas regras, o contribuinte ele não escolhe o método mais vantajoso, mas ele deve escolher o método mais apropriado para aquela operação. Então, há uma mudança de paradigma aqui, onde, nesse sentido, é possível que algumas empresas, né, ou muitas empresas, tenham um aumento, possivelmente, no ajuste de preço de transferência, ou uma diminuição. Porque sai de um cenário onde eu escolho o melhor método para mim, para um cenário que eu preciso escolher um método mais adequado, né? Isso é de suma importância, que fique bem claro aqui. As regras, né, elas trazem mais métodos, né, ela traz mais informações conceituais, justamente para que o contribuinte tenha condições suficientes para usar um método mais adequado, o que não acontecia no passado, né? Os nossos métodos eram muito restritivos,
né, a partir do novo marco, a nossa expectativa é que tenha mais condições ali e mais métodos para que você consiga adequar ali aquela operação àquele método e aplicar as regras para chegar no ajuste. Seguindo, né, como consequência, né, de todo o trabalho realizado, nós temos os ajustes, né? Então, as novas regras, elas trazem 4 ajustes, principalmente, que é um ajuste espontâneo, que é o efetuado ali pela pessoa jurídica espontaneamente, o compensatório, né, aquele que é efetuado entre as empresas, né, entre as entidades, até o encerramento do ano calendário, e o ajuste primário, aquele efetuado pela autoridade fiscal. Também temos o ajuste secundário, né, que ele é uma consequência dos ajustes espontâneo e primário, né? Então, ele é a diferença entre o espontâneo, que é definido pelo contribuinte, e o primário, que é determinado pela Receita Federal. Então, caso haja uma diferença aí, né, nesse ajuste, né, entre o que o contribuinte definiu e o que a Receita Federal definiu, é considerado como ajuste secundário. Esse é um tema ainda que a Receita Federal precisa regulamentar com bastante cuidado, para que esse ajuste secundário não seja desvirtuado para outros fins. Ainda, na minha interpretação, há uma nebulosidade um pouco de como vai funcionar esse ajuste secundário, porque ainda dentro da legislação eu não consegui identificar exatamente a forma e como vai acontecer isso. No passado, né, nós só tínhamos um tipo de ajuste, né, aquele ajuste que é adicionado no imposto de renda em dezembro e ponto final, né, que seria considerado ali o espontâneo. Mas, né, a partir de 2023, para quem optar, e obrigatoriamente para 2024, vão existir esses 4 tipos de ajuste. Eu acredito que a Receita Federal, através da regulamentação, traga mais informações não só sobre o ajuste secundário, mas como os demais ajustes, principalmente limites de quando fazer, como fazer, né, para que o contribuinte tenha ali um suporte, uma base mais interessante sobre, enfim, esse procedimento. Na sequência, temos a questão da formalização dos estudos, que é o resultado de tudo, né, o entregável, digamos assim, para a Receita Federal. No passado, né, até 2022, aí, o resultado do cálculo, né, ele é incluído dentro do TCF, no registro X, né, no bloco X, X300, X291 e etc. Né? E, a partir da nova lei, o resultado, né, ele passa a ser em 2 grandes blocos, né? O Master File, isso já acontece no exterior, principalmente, que é o relatório contendo a visão geral do grupo, né? E o Local File, que é o relatório que demonstra ali o atendimento do princípio localmente, no nosso caso aqui no Brasil. Além da mudança na formalização dos estudos, também foram publicadas as penalidades, né? Então, 0,2 a multa, né? 0,2 sobre a receita bruta na hipótese de falta de apresentação tempestiva, 5% do valor da transação correspondente, ou 0,2 da receita consolidada do grupo multinacional na hipótese de apresentação com informações inexatas, incompletas ou omitidas. 3% sobre a receita bruta na hipótese de apresentação, sem atender aos requisitos para apresentação de obrigação acessória, e 5% da transação na hipótese de falta de apresentação tempestiva de informação ou de documento no período ali de procedimento fiscal. As multas aqui mencionadas, elas terão um valor mínimo de 20 mil e o máximo de 5 milhões. Então, a própria legislação já trouxe aí as penalidades pela falta da formalização do cálculo do preço de transferência. Então, esse é um ponto relevante, principalmente para as empresas que ainda não calculam o preço de transferência, né? A gente tem casos em que
a matriz, por definições internas, opta por não calcular o preço de transferência com as regras brasileiras para a subsidiária. E então esse é um ponto de extrema importância, certamente é um tema que está em evidência, e o fisco certamente ficará de olho nessas empresas e outras empresas também que têm operações intercompany. O fisco consegue avaliar isso de maneira rápida e objetiva através das obrigações acessórias e autuar na falta dessas informações. Ainda nós temos alterações sensíveis em operações de intangíveis, serviços intragrupo, contrato de compartilhamento de custos, reestruturação de negócios e operações financeiras. Aqui eu vou passar um panorama geral, né, das principais alterações aqui e algumas considerações, para depois seguirmos para os métodos. Então, a própria legislação definiu, né, o conceito de intangível, né? Então, intangível é um conceito bem aberto aqui, de acordo com a legislação. Eles consideram como o ativo que, não sendo tangível ou ativo financeiro, seja suscetível de ser detido ou controlado para uso nas atividades comerciais. Então, é um conceito bem abrangente, né? Então, dessa forma, né, a legislação acaba incluindo uma série de novas operações de mercado, principalmente vinculadas à tecnologia, né, que era uma lacuna na legislação anterior e que agora, né, com o avanço da tecnologia, o avanço da forma de consumo de itens tecnológicos, né, há uma preocupação. Então, nesse exemplo, né, de situações que são vinculadas à tecnologia, que são ativos intangíveis, né, a gente pode falar sobre patentes, segredos comerciais, marcas e nomes, contratos de uso, licença, e aí a gente pode entrar aqui em softwares de maneira geral, né? Existem várias formas de contratação e de adquirir, mas todas essas operações que no passado tinham uma dificuldade em utilizar um método adequado, a partir de agora, né, com a conceituação e com os novos métodos, né, há uma abertura, uma extensão conceitual e uma extensão também dessas operações. Então, todas essas operações com intangíveis, elas certamente terão que ser observadas através da ótica do preço de transferência. Então, um ponto importante aqui, né, até em linha com o conceito do princípio arm's length, então, no cálculo, né, no preço de transferência dos intangíveis, né, a participação de cada uma das empresas, né, ligada, subsidiária, filial, enfim, ela vai estar diretamente relacionada à proporção da contribuição àquele intangível, né? Então, para que o princípio seja adotado, né, é necessário avaliar, né, se uma empresa do grupo investiu mais do que sua coligada em determinado ativo. Então, isso é um ponto relevante aqui para os casos de intangíveis, né? E com base, né, nessas informações, e aí a gente também espera um pouquinho da regulamentação da Receita Federal, é muito natural, é muito comum, né, que esses intangíveis, de alguma maneira ou de outra, sejam observados e sejam necessárias serem feitas valuation sobre esses ativos intangíveis, para que você tenha os métodos de comparabilidade, né, porque você faça análise de comparabilidade considerando essas informações. Então, aqui a gente tem, né, uma grande novidade, né? Porque realmente essas operações relacionadas a ativos intangíveis, principalmente com softwares, serão incluídas aí nas novas regras e deverão ser observadas para efeitos de preço de transferência. Seguindo, né, outras operações que foram normatizadas e conceituadas através da nova legislação. Serviços intragrupo,
né? Então, com um conceito de serviço intragrupo, né? Podemos qualificar como qualquer prestação de serviço, qualquer atividade desenvolvida por uma parte que resulte em benefícios para uma ou mais partes, né? Proporcionando expectativa razoável. Acho que a palavra razoável aqui nas novas regras, ela é importante, porque toda análise, né, das análises de comparabilidade, enfim, do princípio, ele sempre é baseado na razoabilidade, né? Então, nesse caso, na razoabilidade de valor econômico ou comercial para as partes controladas e controladoras ali, de forma a manter a posição comercial. Então, né, você só pode considerar uma atividade, né, como um serviço intragrupo se ela fornecer à empresa relacionada valor econômico ou comercial para manter sua posição, né? Então, até uma forma de descobrir se é o caso ou não é identificando se essa empresa independente, em circunstâncias comparáveis, obviamente, teria pago uma parte não relacionada pelo mesmo serviço. Né? Algumas pessoas chamam isso de teste de benefícios, né? Então, o tema serviços intragrupo, perdão, e compartilhamento de custos, ele requer uma análise de contrato a contrato, de operação a operação, para identificar a razoabilidade dessas operações e o critério econômico comercial das operações ligadas e não ligadas também. Então, essa foi uma novidade, porque no passado inexistia métodos, né, e procedimentos específicos para serviços intragrupo, e então deveria ser aplicada ali as regras gerais que nunca funcionavam muito bem. Compartilhamento de custos, né? Então, os contratos de compartilhamento de custos são aqueles que as duas partes, né, acordam em repartir as contribuições e riscos relativos à aquisição, produção ou desenvolvimento conjunto de serviços ou ativos, certamente observando a proporção dos benefícios, né? Então, aqui no compartilhamento de custo, é importante que tenha também esse equilíbrio, essa razoabilidade entre as operações de empresas ligadas, comparando-as com operações de empresas não ligadas, né? Um ponto importante é que, assim que saiu a legislação, né, e se começou a discutir, que apesar do nome, né, os contratos de compartilhamento de custos não se referem aos contratos de cost sharing comumente celebrados entre as empresas vinculadas. A minha expectativa, e a minha expectativa pessoal, é que com base nessas informações, com base nessa normatização, a Receita Federal, através da regulamentação da instrução normativa, venha definir exatamente como deverão ser tratados os contratos de cost sharing. Essa é uma expectativa minha, não sei se acontecerá, mas é uma expectativa minha, porque ainda ficou uma lacuna aí. Seguindo, nós temos reestruturação de negócio, né? Então, na reestruturação de negócios, ela basicamente consiste na modificação das relações comerciais e financeiras, que resultem principalmente na transferência do lucro potencial ou prejuízo para qualquer outras partes, né? Que seriam remuneradas caso fossem efetuadas entre partes não relacionadas. Assim como no passado, né? No passado também não tinha nenhum método equivalente, né, para avaliar a reestruturação de negócio, não era objeto de estudos para preço de transferência, mas a partir de agora sim, né? E aí seriam avaliados alguns aspectos, né? Realocação potencial de lucro, transferência de algo de valor, né? Acho que são aspectos que precisam ser observados, bem como a rescisão de contratos existentes. Então, quando tem essas operações, vale a pena, é necessário a análise para identificar se há alguma dessas situações em que o preço de transferência também deve ser analisado.
Das operações financeiras, como eu disse, né, as operações financeiras no passado elas estavam restritas ao contrato de mútuo, não havendo regras específicas, né, era bem objetivo. E a partir de agora, né, nós temos uma abertura aí dos conceitos e uma abertura de possíveis transações, como garantias, seguros, participação em caixa, outras dívidas, capitalizações, enfim, existem aí outras operações que estarão dentro desse arcabouço, né, dentro das regras de preço de transferência. Então, aqui eu fiz apenas uma comparação, né? Então, para recapitular, o arm's length no modelo anterior era um alinhamento parcial, não funcionava. Agora, a partir do novo modelo, um pleno alinhamento, análise de comparabilidade. No passado, margens pré-definidas, e a partir de agora, modelos baseados, modelo econômico, né? Baseado nos riscos. Ajustes de preço de transferência. Antes só havia um, e agora existem 4 tipos. A definição de intangíveis e a abertura deles para, do ponto de vista de preço de transferência, a necessidade de avaliar. Serviços intragrupo, compartilhamento de custos, reestruturação de negócios, transações financeiras. Praticamente essas não existiam, e aí agora existem novas regras. E a formalização dos estudos, né? No passado sempre feito pela ECF, e a partir de agora essa separação de master file e local file. Rapidamente, os métodos, né? Então, no passado tínhamos PRL, PIC, CPL e PCI para importações, e para exportações, PVA, PVEX, CAP e PSEX, né? E a partir de agora nós temos outros métodos, né? E aí eu passo a palavra para o Mauro. Mauro, por favor, muito obrigado. Se precisar de algum suporte também, passo a palavra para você. Muito obrigado, Edgar. Parabéns pela apresentação. Queria aproveitar só para me apresentar aqui, né? E primeiramente até agradecer aqui a HK pelo convite, ao Rafael também, como coordenador do grupo de estudos tributários, pelo convite. E parabenizar de novo aí o Edgar pela apresentação e obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui e eu acho que a gente já vai estar vendo. Deu um problema. Agora apareceu. Apareceu a apresentação? Apareceu, né? Então, tá bom. Bom, até para não ser repetitivo aqui, né? Eu deixei a apresentação estruturada aqui para falar um pouquinho. Sobre a linha do tempo, né, eu só queria talvez colocar aqui alguns pontos que o Edgar já explorou bem aqui na fala dele, mas eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que é o seguinte, né? Na questão da adesão do Brasil para o OCDE, né? Realmente foi uma longa marcha, né? A gente desde 2017 aqui que a gente vem fazendo aqui, esse trabalho foi feito da OCDE com a Receita Federal, mas um ponto importante nessa linha do tempo é que, por mais que tenham tido mudanças de governos, né? Foram praticamente 3 governos aqui trabalhando nesse assunto, né? Então, o governo Michel Temer lá em 17, Bolsonaro até do 22, e agora o governo Lula novamente em 2023, né? Esse tema de preço de transferência ele se tornou uma questão de Estado, né? Mais do que uma questão específica aqui, mais do que uma questão específica aqui de tributação, né? E também uma questão ideológica se o Brasil deve ou não entrar na OCDE, né? A gente sabe que alguns governos estavam mais alinhados e talvez tinham uma tendência maior a fazer uma força para o Brasil entrar na OCDE, e outros nem tanto, né? Mas a questão de preço de transferência, ela passou a ser uma legislação, e em ponto de vista de OCDE,
o Brasil ele não somente ele não somente precisa ajustar as questões de preço de transferência, mas também outras questões são avaliadas aqui para o candidato, né, o país candidato entrar de fato na OCDE. Então, sendo que a questão de preço de transferência era uma condição até sine qua non aqui, né? Ou o Brasil realmente ajustava as regras de preço de transferência, ou o Brasil não conseguiria avançar com relação à adesão do país na OCDE. A bem da verdade é que isso acabou ocasionando com que o país com que esse tema de preço de transferência caminhasse pelas próprias pernas. É por isso que ele acabou evoluindo aqui de uma maneira bastante forte, enquanto que a temática, a candidatura do Brasil na OCDE, a entrada efetivamente do Brasil na OCDE acabou ficando talvez secundária aqui nesse contexto todo. Então, é por conta disso que o tema passou a ganhar uma velocidade maior, né? E um outro ponto também que foi bastante importante é que houve uma alteração na regra de créditos tributários nos Estados Unidos a partir de 2021, entrou em vigor em 22, que fez com que empresas multinacionais americanas que tivessem investimentos em outros países e caso nessas localidades não fosse seguido o princípio arm's length, né, para fins de preço de transferência, as matrizes nos Estados Unidos não poderiam creditar o imposto pago nessas localidades. Então, havia uma pressão também bastante forte aqui para a mudança das regras brasileiras de preço de transferência por conta dessa questão do Foreign Tax Credits nos Estados Unidos. Então, esse também é um pano de fundo importante. E um outro ponto, né, que acabou saindo bastante na imprensa, até coloquei uma matéria de jornal aqui, é que havia também uma expectativa, e é uma expectativa na Receita Federal, de que, por mais que o Brasil agora mude as regras, né, e as regras atuais ela já tem um fator de arrecadação importante, a tendência é que esse aumento, haja até um aumento de arrecadação, então, em relação à comparação com as operações, com as regras anteriores de preço de transferência. Até por muito do que o Edgar comentou aqui das questões das transações que antes não eram nem submetidas e agora passam a ser submetidas a preço de transferência, e também porque várias empresas talvez antes não submetiam cálculos, ficavam marginais ali, né, na situação de comprovação de preço de transferência, e agora passam, com a nova regra e talvez um olhar diferencial da Receita, né, passam a ter isso aqui sobre o radar. Então, essas são duas questões que eu gostaria de pontuar aqui nessa questão da linha do tempo. E também acho que é bom comentar aqui, né, só também para não ser repetitivo, né, que o nosso modelo anterior aqui de preço de transferência era, na verdade, uma grande jabuticaba, né, que a gente comenta, né, a gente brinca aqui, toda vez que a gente ia explicar para um estrangeiro, a gente falava, isso aqui a gente tem uma jabuticaba aqui de preço de transferência no Brasil, que não segue o princípio arm's length, tem aqui métodos específicos, né, que por mais que tenham os mesmos nomes, né, o PIC, o PRL, tem os mesmos nomes que no modelo OCDE, a forma de aplicar é totalmente diferente, margens fixas, né, análise produto a produto, né, você tem que calcular lá cada part number que a empresa importa, cada part number que a empresa exporta, né? É uma análise muito focada em bens, né? Serviços e direitos também estava previsto na legislação, mas havia uma dificuldade até operacional de comprovar importação, principalmente importação de serviços, importação de direitos. Royalties não estavam, não era objeto de cálculo até então, né? O contribuinte, bem na verdade, ele podia escolher o método, né? O Edgar falou bastante sobre isso, e no modelo OCDE isso não segue, não é o que acontece. Por outro lado, né, a Receita Federal sempre colocou, né, e esse era um tema que havia uma certa resistência, né, até em simpósios ali iniciais da Receita, né, comentando que, de fato, o modelo brasileiro ele é bastante lógico, objetivo e de fácil aplicação, né? Qualquer contribuinte que tem operações internas ali pode aplicar um CAP, né, que é custo mais 15%, né, a regra anterior, pode aplicar o PRL, que é o custo de importação mais outros custos agregados no país, mais o preço de venda dos produtos. Então, em tese, era um método fácil de aplicação, porque o contribuinte, em tese, dispunha de informações em casa para fazer essa comprovação.
E também um outro ponto que vale mencionar, né, até o Edgar comentou ali, da mudança da Lei 12.715 em 2012, né, desde então a gente tem, de certa forma, uma alta segurança jurídica com relação ao nosso preço de transferência, né. Se for olhar bem a linha do tempo, lá quando surgiu em 98, aliás, 96 os preços de transferências, até 2003 havia uma certa incerteza com relação à forma de aplicar. A partir de 2003, principalmente com a Instrução Normativa 243 na época, né, até 2012, né, houve várias fiscalizações da Receita e muita discussão dos contribuintes com a Receita Federal no que ficou conhecido aí no mercado como a tese da lei versus IN, né, da hierarquia de normas, né, por que se a Instrução Normativa não sobrepôs a legislação ali, ou não interpretou a legislação de uma forma diferente da que deveria, né, e ocasionou um grande contencioso entre os contribuintes, e durante esse período foi realmente algo que ficou ali bastante latente, mas que a partir de então a gente não tem tido grandes discussões e grandes novidades, né, pelo menos uns 10, 11 anos sem grandes questões aqui com relação a preço de transferência, porque ficou uma regra objetiva, clara, de fácil aplicação, como eu comentei, né. E além disso, só para finalizar essa parte, né, no modelo OCDE, a tendência é que a gente passe a ter uma certa, vamos dizer assim, com que haja um aumento no nível de discussões novamente, né, com relação à forma de aplicar o modelo OCDE em relação da relação entre a receita e os contribuintes, né. Isso porque o modelo OCDE é muito pautado, né, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, ele é muito pautado nos termos e nas condições dos negócios, né, até na própria definição da Arm's Length tem essa definição, né, tem essa questão, e também nos fatos, circunstâncias e na conduta efetiva das partes, ou seja, é muito levado em consideração o fato concreto, né, aquilo que acontece, é o substance over form, né, ou seja, por mais que você tenha formalizado contratos, por mais que você tenha, né, tido toda uma preparação de documentos, né, é preciso analisar como é que aquilo na prática funciona, como é que aquilo no caso concreto funciona. E aí que entra o nível de subjetividade, né? Quando começou a se falar OCDE no Brasil, se começou a comentar muito que o modelo OCDE é mais subjetivo, né? Ele tem um grau de incerteza maior na aplicação, né? E a gente sabe, né? E os advogados, o Dr. Rafael está aqui até para confirmar, né? Que o nosso direito tributário ele é da legalidade estrita, né? Da tipicidade tem que estar lá prevista, né? Na legislação, né? Quando a gente começa a ter o conceito um pouco mais vago aqui, a gente começa a ter uma certa dificuldade na aplicação, né? Vocês podem, né, trazendo um exemplo aqui, né, o conceito de insumo para PIS e COFINS, né? Temos o PIS e COFINS não cumulativo aí faz quase 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos talvez, e a gente ainda discute o que é o conceito de insumo para PIS e COFINS, né, de crédito PIS e COFINS, enquanto que precisa de legislação, precisa de instrução normativa, precisa de várias consultas da Receita para esclarecer isso, né? Por quê? Porque no caso concreto de cada empresa pode ter uma diferença, né? E isso que tem uma certa dificuldade. E aqui no modelo OCDE é preciso levar muito disso em consideração, né? E para Mauro, finalizar... Oi, Mauro, pode desculpa falar. interromper, né? Você falou das discussões. Eu já estou anotando aqui, já tem umas 5 para discutir, né? A questão das multas, a questão do método apropriado. Então, depois eu vou comentar. Mas é isso, né? Já vem com coisas para discutir, né? Nunca vem fácil a legislação brasileira. É isso aí. Não, é isso aí, né? É esse o ponto, mas acho que é um pouco da forma como a gente faz como a gente internaliza, né, esses dispositivos internacionais, né? Porque a legislação brasileira, a 14596, aqui, do jeito que ela saiu, ela é o que tem de mais avançado de legislação OCDE no mundo, né? Vamos dizer, é a última versão da legislação OCDE que tem disponível no mundo. E a gente internalizou no nosso ordenamento jurídico. Agora, como é que os tribunais vão interpretar e como é que os contribuintes vão interpretar e principalmente como é que a Receita também vai interpretar isso é que vai ser o desafio, né? Porque a gente passa de uma análise de legislação, né, de tipicidade, de estrita legalidade, para uma análise
de casos concretos do fato, como é que acontece lá na empresa, as circunstâncias e os fatos daquela operação, né? Como é que é a conduta da empresa em relação à operação. E também é necessário, talvez, uma certa, uma boa vontade do fisco em querer, né, entender o negócio da empresa, mais do que partir do pressuposto, talvez, que a empresa está fazendo algo errado, né? Como pode ser que até então era né, um mindset aqui que se tinha em termos de abordagem da Receita Federal em algumas situações, né? Então, acho que fica um pouco dessa questão, né? Falando aqui também do comparativo, né, também só para não ser repetitivo, a gente tem a introdução de novos métodos, né, que é o método MDL, o método de divisão de lucro, e a método da margem líquida da transação. Então, esses são métodos novos. O método PIC e PRL já existiam com esse nome, o método MCL acabou substituindo o que era o CPL, né, em termos de nomenclatura, mas na essência acaba sendo, entre aspas, quase a mesma coisa. Eu vou explicar um pouquinho isso mais adiante. A questão da liberdade de escolha do método realmente caiu, né? O Edgar comentou muito sobre isso. Margens fixas que a gente tinha antes, agora a gente passa a ter uma análise funcional e de benchmarking, né? Comparabilidade, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E a aplicação do princípio arm's length, que acaba sendo realmente o grande cerne da questão. A gente tinha também a figura da margem de divergência aqui na legislação anterior, né? Ou seja, se o preço praticado divergisse em até 5% para mais ou para menos do preço parâmetro nas operações de importação e exportação, não daria ajuste. Agora a gente não tem mais essa previsão da margem de divergência. Bom, pessoal, mas o princípio arm's length, acho que o Edgar comentou bastante, né? Mas é o que o próprio nome diz aqui, né? Ele é o comprimento de um braço, né? Ou seja, ele é justamente o ponto de que a empresa dentro do grupo econômico ela deve fazer transações mantendo a distância do que no arm's length aqui, né, a distância do comprimento de um braço da parte relacionada, assim como ela manteria de uma parte não relacionada. Ou seja, o que é o objetivo desse princípio? Fazer com que a comparação das transações seja feita para ver se houve aplicação, né, de princípios de livre mercado, de livre concorrência, né, se a empresa praticou com a parte relacionada as mesmas condições de mercado que faria se fosse com uma parte não relacionada. Grosso modo, e no conceito seria isso. A questão é que para aplicar o princípio arm's length, a gente passa a ter 3 etapas aqui, 3 métodos, né, 3 passos aqui para aplicação. A primeira, a gente faz uma análise funcional da empresa, para justamente fazer o delineamento da transação controlada, né? O que é isso, né? O que isso significa na prática? É a gente ver, dentro da cadeia de valor no qual aquele grupo econômico faz parte, aonde que estão inseridos os principais ativos, os principais riscos e as principais funções da empresa que está sendo objeto aqui de preço de transferência, né? Para se verificar qual vai ser a parte testada, se vai ser empresa aqui no Brasil ou alguma empresa fora, para daí sim a gente seguir para os próximos passos aqui. Então, assim, grosso modo, a gente faz uma análise funcional para delinear a operação, né? Esse é o primeiro passo. Faz uma análise de comparabilidade, análise econômica, e daí faz a escolha do método, né? Ou melhor, ver qual que é o método mais apropriado, né? Para daí sim partir para a etapa mais, entre aspas, econômica, matemática. Então, grosso modo, a gente tem essas 3 etapas, né? A questão aqui é muito de que, para fazer esse delineamento da transação, para olhar a questão da análise funcional, a gente precisa olhar muito para o caso concreto, como eu falei, né? Por mais que hajam contratos dizendo que a empresa pode fazer ou deixar de fazer coisas aqui no Brasil, né? Assumir determinadas funções, ou assumir determinados riscos, ou não ter determinadas funções, determinados riscos, ou eventualmente até nem tenham contratos, né? Em muitos casos nem tem contratos. A gente precisa entender na prática como é que funciona o negócio da empresa aqui no Brasil e como que esse negócio está inserido dentro da cadeia de valor daquela empresa dentro do grupo econômico. E isso por quê, né? Porque se a empresa ela assume mais funções, riscos e ativos, né, que é a próxima tela aqui que eu estou mostrando, né, em tese ela deveria ter mais lucro aqui no Brasil, né?
Se ela tem menos funções, riscos e ativos, se ela tem uma atividade meramente de distribuição, né, compra para revender, por exemplo, né, não tem grandes atividades de industrialização, não detém marcas e patentes, não tem risco não assume risco de crédito, o hedge é feito pela matriz, né, aspectos de gestão de marca, gestão de intangíveis, é tudo feito fora, então, em tese, ela tem menos funções, talvez menos riscos e menos ativos, e daí, em tese, o lucro aqui deveria ser menor do que é, né? Então, a gente olha para isso, né, pensando nisso, bom, onde que está o trade-off, né? É uma questão econômica mesmo, onde que está o trade-off aqui de quem assume mais riscos e tem mais funções e ativos, deve ter mais lucro, né? Uma questão econômica importante, que a gente acaba analisando. E aqui a gente tem um exemplo aqui que a gente olha, né, que a gente vai explorar ele mais na sequência, que é justamente para fazer esse delineamento da transação e para poder ver qual a parte que a gente vai testar efetivamente, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma empresa brasileira, empresa A, que transaciona com a empresa B, que está sediada na Alemanha. A empresa B, na Alemanha, ela tem lá funções ali, departamentos inteiros lá de pesquisa e desenvolvimento, né? Departamento de compras globais, né? Que faz todas as compras dos insumos de commodities pela empresa ao redor do mundo, tem a produção efetivamente, né? Faz a produção dos bens lá fora. E a empresa brasileira, aqui no Brasil, opera com uma etapa de distribuição, ou seja, uma etapa de venda dos produtos que foi fabricado pela empresa na Alemanha. As questões de riscos aqui, a empresa na Alemanha que detém o risco de mercado, porque ela que faz a gestão da marca, ela que faz a gestão dos estoques globais, tanto de insumos quanto de suprimentos de clientes, e ela que detém os ativos aqui de marcas e patentes. Então, se a gente olhar nesse recorte aqui, na operação Brasil-Alemanha entre essas duas empresas, a gente pode notar que a empresa alemã, nesse contexto aqui até anterior, né, ela detém mais funções, riscos e ativos. Então, em tese, ela deveria ter um lucro maior na transação do que de fato tem. E esse é um ponto aqui que deve ser bastante observado com relação à empresa brasileira, a empresa A. Ela tem menos funções e riscos ativos, ela tem uma etapa mera de distribuição aqui, então, por sua vez, ela deveria ter, até pelo trade-off aqui, né? Ela tem talvez uma atividade com perfil mais rotineiro, então ela vai ter menos lucro nas operações, deveria ter, então, menos lucro nas operações dela. E aqui um outro ponto importante é que, geralmente, né, o que a gente vê na prática aí no mundo OCDE é que a escolha da parte testada, ela parte do pressuposto de olhar sempre a empresa, né, dentro do grupo econômico, dentro da cadeia de valor, onde está onde se detém a menor complexidade, onde a empresa é menos complexa. Então, nesse nosso exemplo aqui, né, a empresa A que estaria aqui no Brasil, ela que vai ser a parte testada nessa operação, né? Enquanto que a empresa na Alemanha não vai ser testada. A gente poderia ter um procedimento inverso. Vamos supor aqui que uma empresa brasileira multinacional que opera em diversos países, né, uma multinacional brasileira que opera em diversos países, né, tem produção no Brasil, marca no Brasil, patentes no Brasil, totalmente oposto aqui do caso, né, e que vende produtos para uma subsidiária no México, para o México fazer uma operação de revenda para, enfim, para explorar aquele mercado. A parte testada, muito provavelmente, seria o México, não seria o Brasil. E esse é um ponto importante aqui e que muda também em relação à legislação anterior, que geralmente na operação anterior a parte testada era sempre a parte brasileira, né? Porque a empresa aqui no Brasil, né? Porque a gente fazia o teste considerando PRL, considerando eventualmente CPL, CPL não, PRL, considerando CAP, né? Considerando né, principalmente esses métodos, eram dados da empresa brasileira praticando operações com partes relacionadas ou com outras empresas terceiras. Então, a parte testada era sempre Brasil. Os métodos que não teriam isso, né, seriam talvez o CPL, né, que a gente via na prática de muito pouca aplicação no Brasil, porque a gente
testava o custo da operação do fornecedor lá no exterior, né, da empresa fornecedor no exterior, que exportava itens para a empresa brasileira, né, ou seja, o custo de fabricação lá fora, o custo de venda lá de fora, que era testado. Então, a parte testada acabava sendo lá fora. Mas isso também era meio, na legislação ele não estava exposto de uma maneira tão clara quanto agora na Lei 14.596. Quando a gente lê ali qual que vai ser a parte testada, é justamente isso. Pelo delineamento da transação, olhando as funções, riscos e ativos, né, de acordo com o fato concreto, a gente vê, bom, onde que está a empresa mais complexa e menos complexa? Geralmente, então, a gente usa a menos complexa para fazer testes. E por que isso, né? Por que a gente usa a empresa menos complexa para fazer testes? Porque quando a gente passa depois para o passo seguinte, que é a análise de comparabilidade, o benchmarking, aqui é uma grande dificuldade em se identificar a questão dos benchmarks, dos comparáveis, o que vai ser utilizado para se comparar. E, em tese, empresas com perfil funcional menos complexo vão ter dados disponíveis mais facilmente para utilizar para comparação. Então, é muito por conta disso que a gente faz essa definição da parte testada e geralmente utiliza a empresa, né, a parte testada é a empresa menos complexa. E falando um pouquinho da análise comparativa agora, né? Então a gente é muito do que no mundo OCDE a gente fala que são os benchmarks, né? Que é a partir de traçar o perfil funcional da empresa, a gente vê aqui que a empresa tem uma cadeia, ela opera como uma cadeia de distribuição. Então, bom, então a gente tem aqui, a gente passa a procurar nos bancos de dados disponíveis internacionalmente qual vão ser os comparáveis para definir essa transação. Aqui a gente tem uma empresa com perfil de distribuição. Então, a gente vai procurar nos bancos de dados internacionais empresas que têm o perfil de distribuição, para ver empresas nesse perfil de distribuição, para esse segmento de negócio, para ver quais são os indicadores financeiros utilizados por empresas que tenham esse perfil funcional, né? Aqui daí já tem alguns pontos que eu acho que é importante explorar, que a legislação não deixou tão claro e a gente tem uma expectativa com relação à instrução normativa, né, que vai sair, a gente tem, e em contato com a Receita até, a gente tem uma expectativa que saia alguma coisa aí por volta de agosto ou setembro sobre isso, né, que é, bom, quais as bases de dados que a Receita vai considerar, o que vai permitir que sejam utilizadas aqui para essa análise de comparabilidade, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma limitação muito grande, porque não são todas as empresas que publicam balanço no Brasil, né, até pelos cortes que tem em termos de legislação. A nossa bolsa brasileira é uma bolsa pequena, né? São 200 e poucas, talvez 300 empresas aí listadas, que não atingem todos os setores da economia, né? Na bolsa ali, a gente tem muito forte, basicamente, né, empresas de commodities, mas poucas empresas de commodities. A gente tem varejo, bancos, né? Nas empresas de vários segmentos a gente não tem representados, não temos montadoras, né, automotivas, não temos poucas empresas ali, eu não me lembro, talvez nenhuma empresa do setor automotivo ali, fornecedora, né? Não, enfim, várias empresas aqui que não, e de vários segmentos que não são representados ali na Bolsa. Então a gente tem uma limitação já local em termos de dados aqui, de como explora esse mercado e o que seriam os comparáveis dentro do mercado local. O que a gente vê na prática, né, em países que instituíram aí o modelo OCDE recentemente, né, como Colômbia, Peru, aqui na região até latino-americana, é que a tendência é que sejam admitidos aí benchmarks com base em dados disponíveis na região pan-americana, né? Então, desde Canadá, Estados Unidos e Latinoamérica como um todo, então os dados disponíveis nessa região. No caso da Argentina, também, que implementou um modelo OCDE, a gente vê também que eles admitiram, além do modelo da análise de comparabilidade do modelo pan-americano, também admitem dados do mercado asiático e mercado europeu, né? Então essa é uma questão que fica aqui, que a gente ainda não tem uma resposta definitiva sobre isso, como vai funcionar, e que a gente está ansioso aqui
pela forma com que vai sair a instrução normativa regulamentando aqui, né, mais detalhes, tanto em relação a quais dados a gente vai poder usar como disponíveis e, eventualmente, se vai ter algum ajuste em relação a esses dados, né, porque uma coisa é operar no mercado brasileiro, que tem um determinado contexto macroeconômico, outra coisa é operar no mercado americano, que tem determinado contexto macroeconômico, né, outras complexidades e assim em relação aos demais países. Então, esse é um ponto que a gente já tem aqui de dúvida até de como vai funcionar. Falando um pouquinho dos métodos aqui, pessoal, acho que aqui a gente tem, né, o Edgar até passou aqui para mim a palavra exatamente nesse contexto, né? Então, na nova lei, a gente tem basicamente 5 métodos e, além disso, tem uma previsão lá de, eventualmente, se esses 5 métodos não poderem ser aplicados, você pode aplicar outro método, né? E esse outro método seria, talvez, um método coringa aqui, né? Que na eventualidade da empresa não conseguir aplicar nenhum desses 5, ela poderia aplicar um sexto, ainda que não esteja exatamente tipificado na legislação, mas aplicando ou tendo o princípio arm's length ali como guia, né, ou como direcionador para a comprovação de preço de transferência. Isso também é um pouco, a gente tem uma certa dificuldade até em ver como é que vai ser operacionalizado, até pelo contexto que eu comentei anteriormente, né, de que fatos não tipificados né, na legislação ali, né, de uma forma bastante clara, né, e precisa, né, a gente tem uma certa dificuldade em ver como é que a Receita vai recepcionar isso caso algum contribuinte faça adoção. Mas olhando aqui, né, principalmente em relação aos métodos aqui, né, a gente percebe, né, e na OCDE isso também fica muito claro, né, quando você lê o guidance da OCDE, e isso no meio acadêmico também, teoricamente existe uma hierarquia de métodos, né, então eu até vi algumas perguntas no chat falando, tá bom, mas qual que é o método mais vantajoso, como é que eu faço a escolha do método? Em tese, né, a gente vê que o PIC deveria ser o primeiro método a ser possível aqui ou ser considerado na aplicação. Então, pelo modelo OCDE, a gente tem essa hierarquia de métodos. O PIC deveria ser o método, o primeiro método a ser utilizado. Qual que é a dificuldade do PIC, né? Que, por mais que ele tenha aqui o mesmo nome do PIC como era na legislação anterior, né? E ele, em termos de comparação de preço, ele possa até ser muito parecido com o que as empresas faziam antes, né? A questão toda é que agora, nesse modelo OCDE, a gente tem esse corte, que é justamente fazer uma análise funcional das características do negócio. Então, a gente não consegue só comparar preços por comparar preços, como era feito anteriormente. Né, o que acontecia antes? A empresa ia lá, né, até o Edgar explorou um pouco isso, né, a empresa ia lá, fazia a operação de importação, calculava o PRL, né, via que dava um ajuste. Daí, depois que via que dava ajuste, ela falava, puxa, né, tem que reduzir esse ajuste, então deixa eu tentar fazer um pique aqui, né? Daí ela via nas operações internas se não tinha uma compra daqueles mesmo item de um fornecedor local para fazer uma comparação do pique, né, o pique interno aqui, que geralmente a gente comenta com os nossos clientes, e caso não fosse possível, né, geralmente a empresa aqui no Brasil levantava a mão para a matriz e falava, ei, será que você não está vendendo esse mesmo part number para um terceiro aí fora, né? Para outro mercado, né, que seja uma parte não relacionada, se você tiver por um preço igual ou acima do que você fez para mim, me manda a nota aqui, porque eu preciso, o invoice, né, que eu preciso comprovar. Então o PIC era feito dessa forma. Hoje, ele passa por isso, né, mas além disso a gente precisa ver a questão da análise funcional que eu comentei antes, né, que é justamente esse quadro aqui. E daí eu dou um exemplo claro aqui, só para vocês entenderem, né. Por exemplo, né, uma montadora, quando ela importa aqui uma caixa de câmbio ou um motor para fabricação de um veículo, né, ela comercializa lá com a matriz, ela faz a importação com a matriz e para agregar valor aqui né, para o mercado local, né, para a produção no mercado local, ou eventualmente para vender posteriormente como peça de reposição, né.
E nesse contexto que eu comentei, né, geralmente nesse cálculo, né, se fosse feito pela PRL, poderia eventualmente ser considerado um ajuste, né, por conta das margens fixas, mas e a empresa lá fora poderia pedir, a empresa aqui no Brasil poderia pedir para a empresa lá fora, bom, eu quero então, né, a invoice de venda dessa mesma motor e caixa de câmbio para uma parte não relacionada. E geralmente a empresa mandava, fazia a comparação de preços e eventualmente se reduzia o ajuste ou eliminava o ajuste. Mas agora, antes de fazer essa comparação, a gente faz a seguinte pergunta: bom, mas será que a empresa lá de fora, quando vendeu essa caixa de câmbio, esse motor para um terceiro, ele fez exatamente para empresas com perfil funcional igual à empresa que eu vendi no Brasil, né? Então, ou seja, será que é uma operação exatamente nas mesmas condições ou em condições de mercado, né? Porque se lá fora a matriz vendeu para uma concessionária esse motor e caixa de câmbio para eventualmente fazer um reparo num veículo, né? É um mercado de after sales, é um mercado né, de reposição, enquanto que a importação pela empresa brasileira é um mercado para produção, né? Então a gente tem um contexto econômico diferente em que há valores agregados diferentes e que, portanto, não seriam arm's length, não seriam comparáveis. E é por isso que o PIC, na prática, acaba sendo um método de difícil aplicação, ele acaba tendo um viés mais de aplicação para commodities, né? De novo, aqui a legislação colocou que ele acaba sendo o método preferido para comparação ali de commodities, né? Até por questão de comparação de preços de commodities, por ter ali uma disponibilidade de dados para isso, mas também deve-se levar em consideração a questão da análise funcional que eu comentei antes. Quando o PIC não é elegível, justamente por conta da dificuldade do delineamento da operação, né, da análise funcional que eu comentei, a gente vai para os que o modelo OCDE chama de métodos indiretos, né, de aplicação de preço de transferência. Então, que é o PRL, o MCL, né, o custo mais lucro, ou o MLT, margem líquida da transação. Qual que é a diferença desses três métodos? É basicamente qual o índice econômico que é utilizado para fazer a comparabilidade, né? E na prática, o que a gente vê é que 90 e tantos por cento dos estudos, de cada 100 estudos feitos da OCDE, 90 e tantos por cento aqui acabam utilizando o MLT, que no modelo OCDE, em inglês, é o TNMM, né, o Transaction Net Margin Method. Esse acaba sendo, de longe, aqui o mais utilizado. Por conta do índice econômico que é utilizado, né? Porque o PRL utiliza aqui basicamente o gross margin da empresa, né? Ou seja, a margem bruta da transação. O CPL usa o markup, né? Ou seja, a margem de lucro bruto sobre os custos, né? E o MLT usa a margem líquida. E por que a gente acaba fazendo isso? Porque justamente quando a gente recebe né, os benchmarks e vê a questão de comparabilidade, às vezes, até por questões internas das próprias empresas, né? E às vezes também por uma questão até de gap, né? O gap contábil que é utilizado, né? Dependendo do mercado da onde o benchmark veio, a gente pode ter uma dificuldade ali de se identificar o que é considerado custo, o que é considerado despesa, como que foi calculado o gross margin, se considerou overhead, não considerou overhead, se considerou se é considerado custo standard, se é o custo real, esse tipo de discussão. Por isso que esses dois métodos, principalmente PRL e MCL, tem essa dificuldade, porque além do delineamento da transação, você ainda tem que olhar com uma lupa essa questão de como foi determinado os custos, se é standard, se não é, se é real, o que foi considerado no custo, esse tipo de coisa, para se utilizar esses dois métodos. Então, até por uma facilidade, acaba se usando já o TNMM, né, o MLT, que é a margem líquida da transação, porque você já usa a margem líquida, né, que geralmente é o lucro antes dos impostos de juros, né, para se fazer a comprovação, é o EBIT, né, que se usa, eventualmente o EBITDA, enfim, para se fazer essa comprovação. E por fim, a gente tem o método da divisão de lucro, que é o Profit Split, né? Ele também é um método que ele é pouco utilizado, ele é utilizado mais em situações em que a gente não consegue, dentro da cadeia de valor, definir aonde que uma empresa, onde que a empresa conseguiu agregar mais valor e aonde que a outra começou a agregar mais valor. Talvez dando um exemplo assim, né, empresa do setor farmacêutico, né, que tem determinados insumos e patentes em uma determinada região, mas a molécula desenvolvida
desenvolvida por uma outra região, por uma outra empresa, mas que é a junção da molécula com o insumo e com o know-how é que faz com que aquele produto seja diferenciado no mercado e é o grande valor agregado. Então, é difícil perceber, é difícil determinar, por exemplo, quando que como determinar a divisão, né? Como determinar a margem de lucro em situações como essa, quanto que aquela molécula, aquele insumo mais know-how representa na cadeia de valor, por isso que é determinado uma divisão de lucro aqui, né? E daí de acordo com o setor, enfim, de acordo com a situação. Então é por isso que existe método, mas também a gente vê ele pouco acionado na prática. Passando aqui por um exemplo, né? Aqui a gente tinha o antigo PRL, né? O que acontecia? Então, a empresa brasileira, né? Sem chover no molhado, mesmo porque acho que vocês já conhecem bem, né? O antigo PRL, a empresa alemã, vendia produtos para a empresa brasileira. A análise deveria ser feita item a item, ou seja, cada produto vendido pela empresa alemã, cada part number era feito um cálculo específico de preço de transferência, né? Pela empresa brasileira, com base no preço de venda para o cliente, né? Se o produto A, né, o parafuso A que a empresa brasileira importou, fosse lucrativo, tivesse a margem superior a 20% aqui de lucro na transação, né? A empresa não tinha ajuste, mas se eventualmente um outro parafuso lá para uma condição qualquer de mercado que tivesse uma margem menor do que 20, daria ajuste. Ou seja, não compensava um ajuste com o outro, né? Não funcionava esse tipo de análise. Ou seja, por mais lucrativa que a empresa no Brasil fosse, se o produto X desse ajuste, teria um ajuste de preço de transferência. E esse é um ponto também, né, que até esqueci de comentar no começo, mas é um ponto que fica aqui da legislação do OCDE, né, que a legislação brasileira acabava ocasionando essas ineficiências em termos de tributação, né? Porque poderia haver até uma dupla tributação nesse caso, ou seja, empresa brasileira dando lucro, com ajuste de preço de transferência aqui no Brasil, ou seja, pagando mais imposto de renda no Brasil, e eventualmente a empresa na Alemanha também dando lucro, mas talvez não da maneira como deveria, de acordo com os benchmarks, de acordo com a análise funcional que deveria, pensando que a empresa na Alemanha está olhando ao CDE, né? E também pagando imposto ou tendo ajuste de preço de transferência lá por conta da operação aqui no Brasil. Então, a gente tinha esses paradoxos aqui, né, de operação como um todo sendo lucrativa, cadeia do valor, agregando valor como um todo, cada um no modelo OCDE, no modelo Arm's Length, gerando valor, mas por conta da regra brasileira de margens fixas e análise item a item, tendo tributação aqui e eventualmente fora. Então, era um ponto de dupla tributação. E agora a gente tem um modelo que passa a olhar. Deixa eu ver aqui que eu acho que travou. Passou agora. Opa, deu uma adiantada aqui. Mais um aqui. Agora a gente passa a ter um modelo que olha aqui para a transação como um todo. Então, aqui, olhando até pelo contexto que eu falei, né, vendo a aplicação prática de como funcionaria o MLT, né? Então, só recapitulando aqui, né, a gente fez análise funcional da empresa, a empresa brasileira tem um perfil de distribuição, enquanto a empresa na Alemanha tem um perfil que agrega mais valor. Aplicando o MLT, então a gente vê que a gente vai para os bancos, a gente vê o perfil funcional, empresa brasileira distribuidora, a gente vai então para os benchmarks, né, a gente vai olhar num perfil distribuidor daquele segmento, como é que funciona, quais são as margens de lucro geralmente atribuídas para a empresa desse setor. Então, a gente vai para os comparáveis de acordo com os bancos de dados, a gente vê se esses dados são consistentes e vê se são necessários alguns ajustes, como eu comentei, né, para fins de comparabilidade, de acordo com o mercado, de acordo com o risco do país, de acordo com questões macroeconômicas, para daí sim a gente fazer o cálculo em si de preço de transferência, né, que nesse contexto, eu vou dar o exemplo aqui do que seria o ajuste compensatório, né? O Edgar até comentou, né, que a gente tem o ajuste espontâneo, que é o ajuste feito na própria apuração do imposto de renda, ou seja, a empresa faz o estudo de preço de transferência, como eu estou comentando aqui, no final faz uma adição no imposto de renda, né? Ou a empresa pode fazer ao longo do ano o ajuste compensatório, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, nesse meu exemplo, a gente tem aqui a empresa alemã,
vendendo aqui para a empresa brasileira 161 milhões de reais em produtos, né? E aqui a gente não está olhando o produto A, B, C, né? A gente está olhando a operação, né? É uma operação de distribuição, porque a empresa alemã vende para o Brasil produtos para a empresa brasileira revendê-los, né? Ou seja, distribuir. Então a gente tem aqui a operação como um todo, a gente olha o P&L, né, da empresa. A gente considera que, de acordo com os resultados dos bancos de dados, um benchmarking de 5%, ou seja, o benchmarking aqui, né, ou a margem de líquida aqui nas transações deveria ser de 5% para as empresas desse perfil funcional e desse negócio. Então a gente olha a empresa alemã com uma margem operacional lá fora de 19%, né, vendendo aqui 161 milhões para a empresa brasileira, que é o custo da empresa brasileira, né, e a empresa alemã lá com uma margem operacional de 19%, enquanto que a empresa brasileira aqui, né, por conta de receitas, margem de lucro que atribui no Brasil e tudo mais, ela com uma margem operacional de 12%, né, tendo um lucro aqui de 24 milhões. Agora a gente vai para o segundo passo, que é o ajuste compensatório, ou seja, para a gente chegar nesse benchmarking de 5%, a gente precisa ajustar o resultado da empresa aqui no Brasil. Como que é feito esse ajuste, né? Algumas empresas, até multinacionais, isso já acontece de certa forma, ainda que não estivessem aqui no Brasil no modelo OCDE, mas lá fora estando, né? Que é por meio de invoices, né? Ou notas de crédito, notas de débito, em que a empresa lá fora emitia aqui contra a empresa brasileira, cobrando, ou eventualmente, né? Embora fosse mais raro, cobrando ou então repassando valores para a empresa brasileira. Sendo isso um ajuste no resultado da empresa do Brasil, né? Então a gente vê aqui nesse caso que a empresa aqui teria um ajuste compensatório negativo, né? E essa é uma possibilidade, né? Até está lá na IN, na lei, na 14596, que o ajuste o espontâneo, que é o primeiro que eu comentei, né? Que é aquele da adição do imposto de renda, ele só pode ser positivo, ou seja, você só pode aumentar a base de cálculo do imposto de renda. Mas aqui no ajuste compensatório, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, ou seja, a empresa vai ajustar o resultado dela para convergir para aquele benchmarking, de modo que o resultado dela, né, fique dentro daquela margem líquida da transação que é esperada pelo benchmark e pela análise funcional que eu comentei. Que nesse caso aqui, a empresa brasileira, então, ela passaria aqui de uma margem operacional de 12% para uma margem operacional de 5%. Né? E isso faria com que tivesse aqui, então, uma nota de crédito, provavelmente, da empresa alemã emitindo contra a brasileira, e a empresa brasileira pagando esses 14 milhões, que seria esse efeito do ajuste compensatório. E fora isso, ainda teria o ajuste primário, que o Edgar comentou, né, que é o ajuste feito pela própria Receita, né, em um caso de fiscalização. E vocês podem notar, só para finalizar, né, então com isso, que a margem operacional da empresa na Alemanha ficaria mais alta, né, 28%, a empresa brasileira seria de 5%, e estaria muito alinhado com isso que eu comentei antes, né, que o perfil funcional da empresa alemã muito mais complexo do que a empresa brasileira, e por mais ser mais complexo, seria uma margem, pelo trade-off aqui que eu comentei, teria mais lucro, né. Para finalizar, transações financeiras, acho que eu não vou explorar muito aqui, até porque o Edgar já falou bastante, né? A gente tem uma mudança bastante grande aqui em relação às transações financeiras, né? Antes, aqui na legislação anterior, a gente olhava muito para operações basicamente de mútuo, né? Ou seja, empréstimos, que era uma regra bem simples de aplicação, né? Olhava taxa da moeda, olhava o taxa de juros, se era pré ou pós-fixado, a moeda que havia sido contratada para aquele contrato de mútuo, tinha lá determinado, eventualmente aplicava LIBOR ou título soberano do Brasil, dependendo do tipo de contrato. Aplicava o spread, né, se era tomador ou devedor de empréstimo na empresa brasileira, de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda, e fazer um cálculo matemático, né? E geralmente as empresas brasileiras não tinham grandes problemas ou grandes ajustes aqui. Agora a gente passa a fazer uma análise mais detalhada, né? E além disso, outras operações de transações financeiras passaram a ser objeto de preço de transferência, como seguros, garantias. A gente passa a olhar dentro do perfil funcional se aquela operação de empréstimo é uma operação de empréstimo efetivo ou
uma operação de capital, uma operação de capitalização mesmo, passa a olhar, poxa, será que a empresa brasileira tem um empréstimo, não tem margem de lucro, ou tem pouca margem de lucro, ou tem prejuízo, mas tem operação de empréstimo, está pagando juros, será que faz sentido? Deveria capitalizar? Tem, né? E isso conversa um pouco até com as regras de subcapitalização, né? Então, é um ponto aqui que fica, mas também a gente tem uma curiosidade para vocês aqui para determinação das operações, né? Por exemplo, como é que você vai calcular risco país, né? Para se fazer ajustes aqui nas questões de empréstimos, avaliação de crédito, né? Taxa de retorno, quais os seus, né, as comparações que a gente vai poder fazer aqui. E também a gente espera que tenha na instrução normativa. E para finalizar, eu acho que um ponto bastante importante que veio aqui da nova legislação é os APAs, né, que no mundo OCDE é muito comum, são os Advanced Pricing Agreements, que foi estabelecido pelo artigo 38 da Lei 596, que não está com esse nome, APA, né, mas está lá como procedimento específico de consulta, se não me engano, né, que basicamente é um modelo em que a receita, o contribuinte ele vai fazer a operação, determinada operação com partes relacionadas no exterior, e ele chama o fisco para um processo prévio, né, para se fazer justamente um alinhamento de como aquela operação vai funcionar. Ele difere um pouco do processo atual de consulta aí, que a gente tem aí na Receita Federal, que é bastante conhecido, né, porque no processo atual de consulta a gente tem ali um processo que ele não é específico, né? Ele é mais geral. Várias consultas, inclusive, às vezes são declaradas ineficazes porque a própria Receita comenta que ela não tem o papel de prestar, entre aspas, consultoria aí aos contribuintes, né? Então, isso pela lei, pelo decreto lá do processo administrativo fiscal, né, de 70.352, se eu não me engano. Então, ele coloca dessa forma, né? Tem os requisitos para a consulta ser declarada eficaz e a Receita poder prestar a resposta ao contribuinte, mas geralmente as respostas são feitas de uma maneira mais geral, né, no conceito, puxa, como é que funciona a tributação de software, como é que funciona né, como é que é o conceito de insumo, né, eventualmente para um determinado segmento, né, esse tipo de coisa. Aqui não, né? Como é que eu aplico determinada regra, né? É mais uma dúvida da interpretação da lei, não uma aplicação da lei ao caso concreto. E aqui no APA, não, a gente tem uma aplicação da lei ao caso concreto, né? O modelo OCDE para o caso concreto, e a grande vantagem do APA é que o contribuinte ele fica, de certa forma, blindado, porque ele faz um pacto com a Receita Federal dizendo, estabelecendo qual que é a transação que ele vai fazer, estabelecendo quais são os perfis funcionais que ele vai exercer no Brasil. E daí, geralmente, isso envolve uma discussão bastante grande do contribuinte com a Receita Federal, inclusive porque a Receita precisa daí passar a entender qual que é o negócio do contribuinte, entender ali como é que funciona a cadeia de valor do contribuinte, qual que vai ser efetivamente a operação, e isso para evitar que tenha um contencioso depois de preço de transferência, porque daí o contribuinte ele blinda aquela operação em relação ao preço de transferência. As vantagens daqui é que ele evita a dupla tributação, né? Mesmo porque em vários contextos há APAs que são feitos até bilaterais e multilaterais, ou seja, APAs que envolvem vários países, né? A gente ainda não sabe exatamente como isso vai funcionar no Brasil, né? Essa aplicação dos APAs, considerando até que o Brasil tem poucos tratados aí com os países, né? São 20 e poucos tratados que o Brasil tem hoje disponíveis, né? Tem países com mais de 100 tratados assinados e a gente tem poucos. Então, como é que vai funcionar isso? Mas a gente imagina que isso vai aumentar significativamente ao longo dos anos. E traz uma segurança jurídica também, né? Então, a gente parte como a Receita vai olhar previamente o caso concreto e em o contribuinte aplicando, ou no caso concreto, as situações que foram acordadas com a Receita, a gente tem uma alta segurança jurídica e planejamento, né, da operação, reduz a fiscalização, reduz litígio, então é um procedimento que vai ser bastante vantajoso. As críticas aqui é que, geralmente, quando envolve esse tipo de operação, a gente está falando, às vezes, de intangíveis, está falando de segredo industrial, de segredos de fórmula, então fica uma questão de confidencialidade, né? Tem uma incerteza quanto à manutenção de confidencialidade, como que isso vai ser divulgado, né, considerando a transparência que tem que ter dos atos administrativos, como é que isso vai funcionar, né?
Tem um fator de custo também, porque diferente do processo normal de consulta, daí até passando para o próximo slide, esse processo aqui, ele tem um custo para o contribuinte, foi colocado na lei, né, de R$80 mil para cada processo, sendo que ele é válido por 4 anos, caso aprovado, né, e em uma eventual postergação, mais R$20 mil, né, no caso de extensão do pedido, que também pode ser válido por mais 2 anos. Então, tem um custo para o contribuinte, mas o que a gente viu, assim, percebe é que esse custo está muito alinhado ao que os outros países fazem no padrão OCDE, né? Tem países na Europa lá que esse custo às vezes é de 10, 12, 15 mil euros, né? Por quê? Porque o fisco vai ter ali, de fato, um trabalho, entre aspas, mais consultivo, né? Para estabelecer o APA e estabelecer esse processo de consulta. Bom, pessoal, estava chegando ao final aqui, né? Acho que temos aí 2, 3 minutinhos ainda. Novamente, queria agradecer aqui a oportunidade, Dr. Rafael, parabenizar o Edgar novamente pela apresentação, agradecer a HK, na pessoa do Augusto, da Marcela aí pela organização, pelo convite. E aí estão meus dados, né? Estou à disposição de vocês. Obrigado, Mauro. Primeiro, eu queria agradecer pela apresentação, tanto do Mauro quanto do Edgar, muito esclarecedoras. É um assunto bastante complexo, eu acredito que vocês conseguiram, dentro do possível, deixar tudo bastante claro. O que resta são muitas dúvidas, não em relação à legislação, mas em relação à sua aplicabilidade, à regulamentação pela Receita. Eu vou destacar alguns pontos aqui, desse tempo a gente passa para as perguntas, mas acho que eles estão envolvidos aqui. Então, uma coisa que me chamou a atenção, né, quando a legislação fala em partes relacionadas, é que ela fala em relacionamento indireto, decorrente de contratos e arranjos, né? Então, isso ficou um pouquinho no ar, e depois, lá para frente, ele delimita quem seriam as partes relacionadas, mas eu acredito que tem uma subjetividade aí a ser interpretada, ainda acredito que a regulamentação da Receita, que deve vir em agosto, como você comentou, Mauro, esperamos que venha antes, que ela traga algum esclarecimento. Tem 2 perguntas até no chat que me geram também a dúvida, e acho que talvez não tenha muita resposta, né? O que é o método mais apropriado? Então, eu acho que tem uma dúvida grande em relação a isso. Daí, quando você estava comentando, Mauro, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o sexto, que é um método talvez conciliador, mas a dificuldade que a gente vai ter é de sempre, né? Nós temos talvez 1 ano e meio agora para interpretar a legislação, o fisco tem 5 anos, né? 6 anos para interpretar, então acaba gerando essa dificuldade do que vai ser o mais adequado e não adequado, em especial considerando, eu diria até a abusividade das multas. Então, eu tenho multa de 0,2% sobre faturamento global do grupo. Sim. E as multas deveriam ser sobre as operações que deram problema de fato. São várias multas sobre as mesmas bases, então eu acredito que a gente vai ter, e até comentando a questão, né, de judiciário e também processo administrativo, deve ter muita discussão envolvendo as multas, né, por informação omitida, inexata, incorreta, a subjetividade é muito grande, a multa pela escolha do método que não seria supostamente o mais adequado, a gente deve ter algum problema, mas, de certa forma, tranquiliza um pouquinho essa questão do APA, porque, embora seja meio estranho pagar para o fisco fazer essa análise, o fato é que a gente vai ter um documento que vai ser vinculante para o fisco pelo período de 4 anos, extensivo por mais 2. Lembrando que a gente tem tivemos a atualização da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, da LINDB, que traz um conforto em relação a isso, a vinculação do fisco à interpretação que ele mesmo deu. Então, eu acredito que talvez boa parte do caminho vai ser, no caso de dúvida, quanto que seria mais apropriado, né, talvez consultar o fisco de fato, porque pode sair muito barato, né, pagar esses R$80 mil em relação a uma eventual atuação e eventual questionamento. O que assusta um pouquinho é a dinamicidade das atividades das empresas, que talvez vão ter que ter várias consultas para isso estar resolvido. E uma questão que não está clara para mim ainda é se durante a consulta não tem multa, né? Porque a gente sabe que a Receita, por vezes, demora muito para responder as consultas, então eu posso ter um gap aí que me cause algum prejuízo, né, enquanto eu aguardo essa resposta.
Esse é um bom ponto, doutor Rafael, que fica, né? E um outro ponto também que você comentou até da demora da Receita em responder as consultas, né? Que a gente vê na prática aí também, né? No âmbito internacional, que isso não é uma prerrogativa de atraso aqui no caso, né? Não é uma prerrogativa só da Receita Federal do Brasil, né? No mundo OCDE também isso acontece, né? A gente tem aí alguns APIs até que ficaram bastante icônicos aí, que demoraram mais de 10, 12 anos para serem discutidos e, enfim, implementados na prática, né? Então, como é que fica esse lapso de tempo todo, né? Em tese, é possível retroagir aqui os efeitos, né? E até eu acho que no relatório da comissão mista, na exposição de motivos, quando eles colocaram a API, eles comentam lá que a receita poderia demorar até 24 meses ali, que geralmente é o tempo que a receita demoraria, ou que a receita espera que vai demorar para poder responder, né, esses processos de consulta. Mas a gente sabe que também, até por ser consultivo, eventualmente não vai depender só dela, né? Então tem esses detalhes aí para a gente saber, né, como é que vai funcionar na prática. Gente, a gente está com o horário encerrando aqui e mantendo as boas tradições alemãs. A gente começa no horário, encerra no horário. A gente está com algumas perguntinhas aqui que acho que já foram parcialmente respondidas, mas a gente vai anotar essas questões aqui, a Marcela vai anotar e a gente responde então aos participantes, né? Passa para o Mauro, para o Edgar, e depois passa a nossa resposta, só para não delongar aqui no evento. Então, queria novamente, em nome da Câmara e do GET, agradecer a aceitação de vocês, né, que foi muito rápida, né, para apresentar esse evento. Agradeço pelas explanações, pelas considerações, muito claras de fato, mas as dúvidas que sobraram, acredito que a regulamentação deve responder. E vamos nos preparar para os próximos anos, porque certamente todos vão evoluir muito e aprender muito, né, aproveitando essas experiências de outros países. Com isso eu passo a palavra, então, para a Marcela, para fazer o encerramento. Câmara Brasil-Alemanha agradece a presença de todos e pela palestra do Mauro e do Edgar, pela moderação do Rafael, né? E nós agradecemos novamente os patrocinadores Masters, que são Anderson Balão, Robert Bosch, Grupo Servop e Lapinha, e os patrocinadores do GET, que são Gaia Silva Gaet, Hapner Crotz e Tom Kill. Então, a Câmara agradece a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.